Olá, meu querido, minha querida, boa tarde, que Deus abençoe ricamente a sua vida em nome de Jesus. Estamos aqui para mais uma oração do meu dia, para clamarmos a Deus em teu favor, interceder a Deus em favor da sua vida em nome do Senhor Jesus. A gente vive numa luta diária e constante, uma luta da luz contra as trevas. Aí você fala assim: o bispo, o bem ele sempre vence. Sim, o bem ele sempre vence. Mas será que será que o senhor tem andado de acordo com o bem? Para que o bem venha prevalecer na sua vida, é necessário que que o senhor esteja de acordo com o bem. Você tem que andar de acordo com o bem, para que o bem venha vencer na sua vida, ou então, infelizmente, o mal ele vai prevalecer sobre a sua vida. A Bíblia fala acerca de Jacó. Jacó foi um homem que saiu fugido de casa. Na sua fuga, o qual ele fugiu com medo do irmão tirar a sua própria vida, no meio do caminho Jacó ele teve um sonho. E ali ele dormiu no deserto, e no deserto ele teve um sonho. O que o nosso Deus, ele quer nos ensinar nesse texto sagrado? Que mesmo você que se encontra no deserto é um lugar de fome, de miséria, de desemprego, o deserto é um lugar de dificuldade, o deserto é um lugar de seca, o deserto é um lugar onde não tem nenhum recurso. E era ali aonde Jacó se encontrava, no deserto. E de repente é assim que você se encontra. E Deus ele quer nos ensinar esse texto, que Deus ele apareceu para Jacó, lá no deserto. Apareceu em sonho, colocando no coração de Jacó um propósito, para que ele viesse perseverar e viesse conquistar o agir de Deus. E de repente o senhor se encontra hoje diante de um deserto, diante de uma situação que você não vê saída, diante de um problema que você não vê saída. E Deus está falando para você que existe saída sim, e a saída está na pessoa do Senhor Jesus. Ele colocou no teu coração um propósito, um alvo, um objetivo. E Jacó, quando ele dormiu, ele sonhou, dormiu no deserto, e ele sonhou que havia uma escada que ia da terra atingir até o topo do céu, e os anjos de Deus subiam e desciam. E você fala assim para mim: ô bispo, mas anjos não precisa de escada. Sim, sabemos que anjo não precisa de escada. Mas o que Deus ele quis novamente ali nos mostrar? Primeiro, ele quis mostrar que no deserto nós não estamos só. Na dificuldade nós não estamos só. Ele sempre está conosco para realizar os nossos sonhos. E ele quis dizer que aquela escada que é da terra e atingia os céus, aquela escada ele quis mostrar que Jacó iria conquistar passo a passo os seus sonhos, os seus objetivos. O que Jacó não podia fazer era desistir, era parar no meio do caminho. E é o que muitas das vezes a gente tem visto acontecer. Muitas pessoas parando no meio do caminho, desistindo, abandonando a sua fé. De repente, você é uma pessoa que um dia esteve na presença de Deus, era aquela pessoa fervorosa, temente a Deus. No tocante ao dízimo, você devolvia, separava, e com muito carinho, com muito amor, você perfumava, você devolvia ali no altar e falava: meu Deus, aqui está a minha consideração, meu respeito, a minha fidelidade, com muito amor, com muito carinho, que eu estou devolvendo para o Senhor. O tempo foi passando na caminhada da vida, você esfriou por algum motivo, você abandonou a igreja, ou de repente você ainda está na igreja,
mas agindo de forma contrária, não de acordo com a palavra de Deus, fazendo tudo errado, fazendo aquilo que agrada a você mesmo, não aquilo que agrada a Deus. E aí vem a consequência, e aí vem os frutos, vem, sabe, as lutas, ao qual você se encontra sozinho no deserto. Por que no deserto Deus apareceu para Jacó? Porque Jacó ele tinha uma aliança com Deus, Jacó ele tinha um voto com Deus, Jacó ele andava de acordo com a vontade de Deus. E se assim a senhora, se assim o senhor fizer, se assim você se arrepender, se assim você reconhecer os seus erros e reconhecer que você precisa da ajuda de Deus e você passar a andar com Deus, mesmo no deserto, mesmo nos problemas, mesmo diante das dificuldades, você não vai estar só. Deus vai estar contigo, Deus vai enviar os anjos para te abençoar. Deus vai estender as mãos para abençoar a sua vida. Deus vai estender as mãos para abençoar a sua família, a sua casa e para realizar os seus sonhos, os seus projetos, os projetos que há no teu coração. O difícil não é Deus abençoar a vida de uma pessoa, o difícil é a pessoa acreditar. Jacó, quando despertou daquele sono, Jacó acreditou de uma forma tão grande que quando Jacó despertou daquele sono, a única coisa que Jacó ele tinha naquele momento era um pouco do azeite. O azeite era como uma moeda de troca na época, era o dinheiro que tinha na época. E Jacó, quando ele despertou, ele reconheceu: realmente o Senhor está nesse lugar. O que ele disse? Realmente o Senhor está comigo, o Senhor está aqui comigo. E aquele azeite que ele tinha, ele derramou naquela pedra, fazendo ali um voto com Deus. E aquele voto que Jacó ele fez com Deus foi o suficiente para que ele reconhecesse que Deus iria se manifestar na vida dele, porque o que leva a pessoa a fazer um voto com Deus é ela reconhecer, ela confiar que Deus irá abençoar a sua vida. E Deus pode abençoar a sua vida sim. Deus pode realizar os seus projetos sim. Deus pode mudar a tua história sim. O difícil não é Deus abençoar a vida de uma pessoa. O difícil é a pessoa acreditar no milagre, porque quando ela acredita, ela obedece. Jacó assim acreditou, fazendo ali um voto, pegando aquele azeite, que era a moeda de troca na época, ele derramou aquele azeite na pedra e fez ali um voto: se o Senhor for comigo, me dê pão, me dê comida, e que eu volte para a casa do meu pai em casa, a partir de hoje eu vou devolver ao Senhor o meu dízimo. Ali ele fez um voto com Deus, se tornando ali um dizimista fiel. E Deus o abençoou, Deus mudou a sua sorte. Chegando na casa do seu tio Labão, que era um fazendeiro muito conhecido, passou a trabalhar como peão na fazenda do seu tio. E ali ele começou a prosperar no caso o tio Labão. O tio começou a crescer a cada dia, ao ponto que ele falou que não iria mais trabalhar com o seu tio, porque ele estava vendo que o seu tio estava enriquecendo, prosperando. Não vou dizer às custas dele, porque não era às custas, a verdade é porque Deus abençoava tudo que Jacó colocava a mão, por causa do voto que Jacó tinha feito lá atrás. E ele falou: olha, eu não vou mais trabalhar a partir de hoje para o senhor, vou embora, não vou mais trabalhar a partir de hoje. E Labão, reconhecendo que tudo que Deus estava fazendo na vida dele era por causa de Jacó, e ele falou: Jacó, não vai embora, fica comigo aqui, trabalha comigo. E ele falou assim: olha, fixa o teu salário, o que você quer ganhar, eu vou te pagar. Você vê que o reconhecimento era tão grande que Deus era com Jacó. O tio reconheceu que Deus era com Jacó, que o tio falou: o que você pedir eu vou te pagar. As pessoas têm que olhar para você e têm que reconhecer que Deus é contigo. Mas quando que isso acontece? Quando que isso acontece? Quando você se torna fiel e temente a Deus. Aí isso acontece na sua vida sim. As pessoas vão olhar para você e vai ver: poxa, o teu Deus é grande, você é uma pessoa abençoada.
Olha, tudo que você colocar a mão dá certo, aonde você coloca os pés dá certo, aonde você está, a coisa anda, a coisa vai. E isso o seu tio reconheceu em Jacó. E Jacó falou assim: tá bom, eu vou fixar aqui o meu salário. E ali ele fixou o salário e ele se tornou, durante 14 anos, trabalhando para o seu tio, ele se tornou mais rico do que o seu tio. O que Jacó conquistou sendo empregado, sendo um peão, Jacó ele conquistou muito mais do que o seu tio. Por quê? Porque Jacó ele era expert no assunto? Não. Porque Jacó ele era muito sábio? Também não. Porque Jacó era estudado? Também não. Mas era porque Jacó tinha um voto com Deus. E Jacó não estava só, Jacó estava com Deus. Se você estiver só, aonde você chegar, a coisa não vai fluir. Mas se você estiver acompanhado com Deus, se Deus estiver com você, e como que eu faço, bispo, para Deus estar comigo? Faça um voto com Ele, de obedecê-lo, de ser fiel. E se assim você fizer, se assim a senhora fizer, Deus, Ele vai estar contigo. E aonde você for, vai dar certo. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nesse momento onde os ponteiros estão apontados para o céu, nós entramos na Tua presença, clamamos a Ti. Sabemos que a luta ela é grande, mas a vitória é certa quando acreditamos e confiamos no Senhor. O Senhor disse que tudo é possível ao que crê. Jacó acreditou, se tornando fiel, e o Senhor o abençoou em tudo. Abençoou na vida espiritual, na saúde, abençoou na vida familiar, abençoou na vida financeira, em todos os sentidos. Jacó ele foi abençoado não porque ele era bom, não, mas porque Jacó tinha uma aliança com o Senhor. Jacó era fiel ao Senhor. E se assim fizermos, assim também o Senhor estará conosco, nos abençoando, nos prosperando, nos dando saúde, nos dando paz. Abençoa, Senhor Jesus, o Teu povo, manifesta o Teu poder na vida dessa pessoa. Nós determinamos nesse momento a bênção, a saúde, a prosperidade na vida do Teu povo. E se ela, meu Pai, até então não tem sido obediente, fiel ao Senhor, que a partir de agora ela faça um voto com o Senhor, de ser fiel, de obedecer a Tua palavra. Nós determinamos e nós abençoamos a vida dessa pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Receba de Deus o seu milagre, a tua vitória, a tua bênção no nome do Senhor Jesus. Lembrando que às 21 horas nós temos uma live aqui ao vivo, aqui no nosso canal. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Gostaria que você compartilhasse essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Se você foi tocado nessa mensagem, se Deus falou contigo nessa mensagem, então compartilha. Fale com o máximo de pessoas que você puder, envie para as pessoas. Eu tenho certeza que Deus irá abençoar cada vez mais a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Fica com Deus e a paz.